O anão foi humilhado pelo herdeiro. Anos depois, ele voltou com a prova que salvou a mãe. Era uma frase curta, óbvia e pesada, como um nó que nunca se soltava. Nas paredes altas do prédio onde Dona Efigênia morava, o silêncio tinha o formato de dedos, toques esporádicos na campainha, passos que evitavam a porta dela, um olhar que atravessava a sala e fingia não ver. Entre os vizinhos, havia quem dissesse que a senhora vivia bem, que tinha um bom filho, que a nora era muito dedicada. Poucos sabiam do cheiro de álcool que às vezes insistia no pano que enfaixava a orelha da idosa. Menos ainda, perceberam que as crises de dor vinham sempre depois daquele cuidado. Mateus tinha 30 e poucos anos, rosto sereno, mãos que sabiam consertar fechaduras e uma paciência de quem passou anos observando relógios antigos. Tinha nanismo. Preferia a palavra calma que se fazia na sua rotina a explicações. Era conhecido no prédio como o homem das pequenas soluções. Trocava lâmpadas, baixava prateleiras altas, recolhia caixas das papéis. Trabalhara anos como zelador e por algum tempo fora ao Porto Seguro de Dona Efigênia. Entre os moradores havia quem sorrisse ao vê-lo. Havia também quem o olhasse com pressa, como quem evita esbarrar em uma história que incomoda. A primeira imagem que Mateus guardou na memória foi da própria Dona Efigênia sentada numa poltrona, os pés cobertos por uma manta, uma rádio sussurrando uma música antiga no quarto ao lado. A senhora tinha a voz rouca da idade e as mãos finas, cheias de veias, que tremiam quando pegava um copo. Em tardes de chuva, Mateus sentava na cozinha dela e escutava histórias que pareciam saídas de filmes em preto e branco. Filhos que iam e vinham, cartas que nunca chegaram, festas em que a casa foi cheia de riso. Era assim que ele a via, inteira em lembranças, frágil no presente. Carla, a nora, aparecia com um batom impecável e uma eficiência cortante. Ela coordenava remédios, marcava consultas e, aos olhos do filho, conduzia a casa como quem administra um patrimônio. Felipe, o herdeiro, morava em outra cidade, vinha nas férias, olhava a mãe de longe, postava fotos arrumadas com ela nas redes sociais e repetia que confiava totalmente na mulher que cuidava da família. Quando estava ali, Felipe era o filho atencioso em fotos e o homem que, em voz alta e em público, defendia a honra da própria casa. Em privado, no corredor do prédio, quando Mateus pedia apenas que ela falasse com a mãe com mais calma, as coisas mudavam. Felipe, com aquele ar de quem sempre tem razão, deixou claro. Havia regras, havia lealdades, e uma dessas regras era a vergonha fácil contra o diferente. A humilhação aconteceu numa manhã de domingo, em que o elevador não funcionou e os degraus cheios de jornal levaram até o apartamento 5A. Mateus vinha com um pacote de compras para Dona Efigênia. O corredor estava úmido, o andar cheirava a café. Felipe desceu correndo, impaciente, telefone colado no ouvido. Ele não esperou que o pacote fosse entregue. Viu Mateus, pequeno em estatura e grande em serviço, segurando as sacolas com cuidado, as costas curvadas no peso do habitual, e soltou uma risada seca, de quem julga que seu riso é sentença. Você não devia atrapalhar, disse Felipe, com voz que atravessou o corredor. Havia no tom uma mistura de desprezo e autoridade, o tom que corrói. Cuide das suas coisas, a família merece respeito. Mateus sorriu, pequeno e contido, como quem segura uma palavra que poderia ferir. Não respondeu, não reagiu com raiva. A humilhação foi pública e vista por alguns vizinhos. Houve quem olhasse para o chão, preferindo não envolver-se. A cena ficou grudada em Mateus como um verniz frio. Não era apenas pelas palavras, era pelo gesto de Felipe ao olhar para ele, como se ele fosse um objeto deslocado na decoração da casa dos outros, um erro a ser corrigido com desprezo. Naquele mesmo mês, por razões que ninguém explicou direito, talvez uma reclamação formal, talvez a vontade do herdeiro em padronizar, Mateus recebeu uma advertência via prédio. Havia mudanças na rotina de cuidados. A administração dizia que precisavam reorganizar os horários. A verdade, que ninguém escreveu em papel, era que a presença dele ali se tornava incômoda. Carla passava a mostrar que estava no comando, assinava documentos e dizia com sorriso polido que alguns funcionários precisavam se adaptar. Mateus foi afastado. A saída foi feita sem alarde, mas com um peso que esmagou a garganta dele. A vida depois disso tomou rumos pequenos e duros.
Mateus foi trabalhar em outros prédios, consertou portas históricos, aprendeu a ajeitar fechaduras inteligentes. Mudou de bairro, guardou a sensação do corredor ainda quente no peito e às vezes voltava à rua onde Dona Efigênia morava apenas para olhar a fachada de longe. Não era só a saudade que o puxava, era o fio quebrado de uma promessa de cuidado que só ele parecia entender. Mas a história deles não acabaria naquele modo de silêncio, porque havia sinais que Mateus tinha visto e que não saíam da cabeça. Havia pequenas coisas que se alinhavam numa direção perigosa. O pano cheiroso colocado sempre ao lado da orelha da senhora, as idas e vindas de Carla com gestos rápidos, os olhos dela que cortavam as conversas. E haviam as dores, episódios de gemidos que pareciam surgir sempre depois de uma visita íntima, depois de um cuidado que terminava com a Dona Efigênia dizendo que algo tinha entrado. Foi Mateus, mesmo afastado, que começou a reparar que aquilo não eram acidentes. A observação era de rotina. Ele sabia ler padrões. O trabalho de conserto exige olhar além do óbvio. Ele começou a anotar mentalmente as pequenas ocorrências, a frequência de visitas de Carla, os momentos em que a senhora mudava de humor, as vezes em que o aparelho auditivo estava desligado apesar da queixa de surdez. Em uma tarde, ao se aproximar mais do prédio por acaso, viu um pano queimado no canto da cozinha quando a porta ficou entreaberta. O pano exalava um cheiro forte, como de produto químico. Ele sabia, por experiências passadas com idosos, que certos odores escondem manipulação, anestésicos caseiros, substâncias que aceleram confusão ou simplesmente uma fachada aromática para encobrir um ato. Mateus tentou falar com moradores, sugerir que alguém verificasse com mais atenção. Diziam que ele era curioso demais, outros que o assunto não lhes dizia respeito. Havia um silêncio coletivo que servia de cobertura para o que aos poucos se tornava um padrão de dor. E então, numa tarde em que o vento empurrava folhas secas para o portão do prédio, ele ouviu o choro mudo da Dona Efigênia através da portinhona. Era um som fino, de quem tenta não alertar ninguém. Mateus parou. Ouviu. Sentiu uma urgência que não cabia na resignação. Sabia que precisava intervir de algum jeito. Naquela mesma noite, ele voltou ao prédio com cautela. Não tinha mais o emprego ali, ninguém o esperava. Mas tinha um conhecimento. A casa da senhora tinha horários, fechaduras que cediam à rotina, um padrão de silêncio e barulhos. Ele aguardou na esquina até a janela se apagar e depois entrou pela portaria, com a desculpa de devolver um objeto esquecido. Havia um risco real naquele gesto, invadir a casa alheia, mexer em coisas privadas, mas havia também uma responsabilidade que crescia no peito dele, como se algo pedisse para ser feito. Dona Efigênia, naquela noite, parecia menor que a cadeira onde estava caída. A orelha direita mostrava um inchaço discreto. Ela apertou as mãos como quem tenta abraçar a própria dor. Mateus anunciou-se com pouca voz, como quem tenta não assustar. Pegou o pulso da senhora, sentiu o calor febril. Perguntou com delicadeza o que havia acontecido. A senhora olhou para ele com uma lucidez triste e falou de tonturas, de algo que não saía, de um zumbido que a deixava louca. Não era a primeira vez que descrevia aquilo. Ele pediu permissão para olhar, com o respeito que se deve a quem pede que seja cuidado. Dona Efigênia assentiu com um gesto demorado. Mateus teve as mãos firmes e gentis. Usou uma lanterna pequena que sempre carregava no bolso por precaução, uma ferramenta útil quando se trabalha com fechaduras em lugares escuros. O mundo miúdo da orelha revelou algo que parecia estar fora de lugar, um pedaço de tecido enroscado no canal, sujo e compactado. Não era um objeto natural do corpo, era um corpo estranho. Mateus sentiu o coração apertar. Ele sabia que aquilo explicava as dores, os zumbidos, a sensação de sufocamento no ouvido. Sabia também que o objeto podia ter sido colocado ali deliberadamente, um gesto que hoje parecia, nas pontas das memórias, cada vez mais intencional. Pegou uma pinça de um pequeno kit que guardava na mochila, porque havia aprendido a improvisar. Trabalhou com calma, pedindo que Dona Efigênia respirasse devagar, que não se movesse. Em minutos que pareceram horas, conseguiu extrair o tecido. Era um retalho de pano menor do que uma unha grande, com sinais de uso, e um odor que lembrava o pano que às vezes aparecia na cozinha quando Carla estava ali. Mateus fez o que qualquer pessoa que desejasse provar algo faria. Fotografou o objeto com seu celular, gravou a voz de Dona Efigênia dizendo como se sentia, um relato simples,
claro, sem dramatização, e guardou o pedaço de pano dentro de um envelope. Sabia que provas pequenas contam grandes histórias quando unidas com outras pequenas coisas. O registro digital, uma foto tremida mas legível, e a gravação em que a senhora descrevia a dor seriam a espinha que sustentaria o corpo maior da denúncia. Na manhã seguinte, Mateus tentou falar que precisava mostrar aquilo a alguém, que aquilo não podia continuar. Procurou vizinhos, mas a resposta foi morna. O prédio tinha medo de desarranjos. Ele tentou também contatar serviços sociais anonimamente. Nada. Era como se o mundo preferisse fechar os olhos. Quando decidiu levar a prova para quem poderia agir, escolheu uma pessoa, Felipe. Ele sabia que acusar a nora seria um terremoto familiar. Sabia ainda que Felipe, o filho distante, era um homem que gostava de ter a sensação de comando. Talvez, pensou Mateus, a verdade vinda do filho fosse o instrumento que derrubaria a muralha do silêncio. E assim, com o envelope no bolso e o celular com as gravações, foi até a casa de Felipe num sábado. Não foi fácil. Apesar de ter sido humilhado por ele alguns meses antes, Mateus acreditava que a dignidade de uma mãe pesava mais que qualquer rixa. A primeira reação de Felipe, quando aprendeu do assunto através de alguém que o avisou, foi de descrença e irritação. O herdeiro, que nunca gostara de ser questionado, abriu a porta com o telefone no ouvido e fez uma careta minuciosa. Quando Mateus se apresentou com cautela, mostrando o envelope com o tecido e o celular com as gravações, Felipe fechou a cara. "Quem te deu o direito de mexer na casa da minha mãe?" perguntou. O tom era afiado. Havia naquele corte de voz o eco da humilhação anterior. Mateus colocou a gravação para tocar. A voz baixa de Dona Efigênia preencheu a sala com um rastro de verdade, uma narrativa dele que não pedia muito. Descrevia a dor, as visitas, o pano enfiado, as vezes que acordava com tontura. A foto do pano, com suas fibras e manchas, ficou visível na tela do celular. Felipe viu e, por um segundo, o corpo do homem que acreditava ter autoridade sobre a casa tremeu. Mas a transformação não foi imediata. Ele sacudiu a cabeça como quem não quer aceitar um espelho incômodo. Ao invés de agradecer, Felipe perguntou alto para sua mulher Carla, que estava à porta, o que isso significava. A nora aproximou-se com calma estudada. Havia uma conversa, rápida e discreta, com palavras baixas que não chegaram a Mateus de forma inteira. O clima mudou. Felipe, naquele momento, escolheu a forma fácil: defender a mulher, questionar o caráter do mensageiro. Voltou-se para Mateus com um sarcasmo que doía tanto quanto a primeira humilhação. "Você quer criar problemas", disse. "Está inventando. Vá embora." Mateus sentiu ali o peso de todas as vezes em que um pobre gesto de compaixão vira motivo de escárnio. Ele poderia ter reagido, poderia ter anunciado publicamente a gravação, ir até a polícia, forçar uma investigação. Mas havia algo mais delicado que o impedia: o medo de piorar a situação de Dona Efigênia se as acusações fossem feitas sem provas robustas e sem alguém estar efetivamente com ela nos momentos seguintes. Felipe, ao reagir daquela maneira, fez com que a porta que Mateus precisava para exigir respostas se fechasse. A humilhação se repetiu, agora com o complemento de um aviso tácito: "Mexa nisso e pagará um preço." Na noite que se seguiu, Mateus saiu do prédio com um envelope no bolso como se carregasse uma pequena bomba. Não era apenas o objeto, era a prova que podia desmoronar uma família. E depois da repreensão, sabia que se ficasse, poderia acontecer algo com ele: um boicote, ameaças veladas, o desemprego. E a própria Dona Efigênia ficaria desprotegida numa casa onde a voz que poderia defendê-la preferia fechar a cara. Mateus fez o que muitos fariam para preservar alguém que amavam. Afastou-se temporariamente para pensar, para planejar, para buscar aliados fora daquele circuito de vergonha. Partiu da cidade por alguns anos, trabalhou em pequenas oficinas, fez serviços em casas de verandeio, aprendeu a lidar com ferramentas maiores, juntou um pouco de dinheiro, escreveu cartas que nunca enviou. A presença dolorosa do episódio rubricou seu tempo. À noite, quando a lua entrava no quarto de pensão onde dormia, ele abria o envelope, tirava o pano, olhava para a foto no celular e escutava a gravação. A voz de Dona Efigênia era para ele uma âncora e uma acusação doce. Dizia que algo precisava ser feito, mas sem ferir a dignidade daquela mulher. Era como se cada vez que ouvisse aquela gravação, uma coragem nova nascesse. Os anos ensinaram-lhe outra coisa também,
que provas precisam de contexto, de aliados e de coragem para se transformarem em ação. Mateus estudou por conta própria sobre documentação, sobre como guardar uma prova para que pudesse resistir ao tempo. Aprendeu a manter arquivos em nuvem, a duplicar fotos, a transcrever áudios. Não era formado em nada daquilo. Era um homem que convivia com fechaduras, e agora com a ideia de justiça básica. Guardou o envelope como um tesouro frágil e fez cópias das gravações, enviando-as para um e-mail que apenas ele mantinha. Não confiava em ninguém para tudo, confiava em sua própria constância. Na cidade para onde foi, teve amigos novos e rotinas mais simples. Trabalhou como ajudante de eletricista, aprendeu a subir escadas altas e a instalar campainhas modernas. Em uma tarde, consertando a campainha de um apartamento antigo, ouviu pela janela uma conversa sobre uma senhora em seu antigo prédio que tinha piorado. O rumor correu como semente ao vento. Dificuldades, queixas, vizinhos sem coragem. A antiga notícia acendeu um fogo queimante no peito dele. A distância tinha ajeitado suas feridas, mas não apagara a urgência. Decidiu então que precisava voltar. Não por orgulho ferido, não por desejo de confronto, mas porque a prova que guardara podia, se bem apresentada, obrigar uma ação. Havia maneiras de fazer isso sem escândalo, pensou. Havia profissionais que poderiam avaliar o objeto, laudos que confirmassem o que ele já sabia. Havia, acima de tudo, um imperativo humano: deixar que uma vida idosa não se consumisse em silêncio, por medo das aparências. Planejou o retorno com a mesma paciência com que consertara fechaduras há anos. Comprou uma passagem, arrumou as coisas, levou consigo o envelope e cópias digitais das gravações. Arranjou também uma pasta com anotações, dias em que as dores ocorreram, horários, nomes, pequenas descrições que poderiam formar um contexto aceitável por quem fosse ouvir. Sabia que ao regressar, entraria numa máquina de memórias e resistências, onde a coragem precisava ser medida para não se perder. Antes de embarcar, revisou tudo. Limpou o pano com um cuidado que mais parecia um ritual. Não para torná-lo apresentável, mas para não deixá-lo em um estado que pudesse ser interpretado como manipulação. Guardou a foto principal, aquela em que o tecido aparecia com fibras úmidas, como se tivesse sido lá dentro. Releu a transcrição da gravação e sentiu a voz de Dona Efigênia, como uma bússola, dizer para ele que era a hora. Era a hora de retornar com aquilo que era dele por direita, a verdade. A viagem de volta foi curta em distância, mas lenta em sentimento. No trem, ele observava as cidades passarem, muros grafitados, lojas que trocam de nome, pessoas apressadas. Carregava no peito o medo e a esperança em partes semelhantes. A sua imagem no reflexo da janela tinha um sorriso contido e um cansaço que não cabia nos olhos apenas. Havia algo diferente nesta volta. Não era um retorno para implorar, mas para oferecer uma peça que poderia reconstruir a casa ao redor de uma mulher que havia sido invisibilizada. Chegou à cidade com o dia já morno. As ruas do centro cheiravam a pão e combustível. No relógio da praça, a hora marcava pequenas urgências que não podiam esperar. Mateus seguiu direto para o prédio. As fachadas eram as mesmas. Os azulejos manchados contavam o tempo. Uma sensação estranha o atravessou. O tempo tinha o poder de reabrir feridas e costurá-las com fios imprevisíveis. Ele subiu as escadas com calma, pegou o envelope e tirou dele a fotografia principal para revisar antes de agir. Era uma imagem pequena, mas firme. O pano com fibras encravadas, a sujeira que não era do corpo, manchas que sugeriam tentativa de ocultação. Ao tocar a campainha do apartamento 5A, o estômago de Mateus apertou. O som da porta se abrindo trouxe consigo um cheiro que ele reconhecia de imediato, café muito forte e o perfume floral que parecia seguir Carla como uma sombra. Dentro, a luz abafada destacou linhas de idade no rosto de Dona Efigênia. Ela olhou para Mateus com surpresa, um misto de reconhecimento e fragilidade. Seus olhos brilharam, não de dor desta vez, mas de reconhecimento afetivo, como se tivesse diante de si uma peça de um tempo melhor. A conversa inicial foi curta. Ninguém mais estava ali além de Carla, com um sorriso que parecia menos tenso do que antes. Felipe ainda não chegara. Mateus, respirando fundo, colocou as fotos em cima da mesa e, de maneira respeitosa, pediu que alguém ouvisse. Acompanhou a fala da senhora com delicadeza, segurando as mãos finas como se fossem promessas quebradas por consertar.
A sala ficou pequena quando a gravação tocou, e a voz de Dona Efigênia novamente preencheu o lugar com a simplicidade de sua dor. Carla, naquele momento, assumiu um papel diferente. Ao ouvir a gravação, sua expressão alternou entre surpresa e um sorriso contido que continha cuidado e talvez frieza. Não se sabia ao certo. Ela se aproximou do envelope, olhou para o tecido e fez uma pergunta prática. Você tem mais provas? Tem mais registros? Havia interesse, sim, e havia ao fundo uma leitura política do gesto. Felipe entrou poucos minutos depois, atarefado e com o rosto parcialmente relaxado por não ser o centro daquela cena. Ainda assim, o fio que prendia a verdade não estourou ali. Havia, como sempre, uma negociação possível entre deixar o assunto passar e exigir uma investigação séria. Mateus então colocou com calma a ideia que havia amadurecido durante os anos fora. Levar tudo a um médico que pudesse constatar o corpo estranho, pedir um laudo simples que descrevesse a presença de material externo no ouvido e só então, com esse documento em mãos, buscar apoio formal para proteção e acompanhamento. Não quero expor sua mãe, disse ele para Dona Efigênia, olhando nos olhos. Quero que ela tenha quem a olhe de verdade. Aquele plano, prático e humano, parecia razoável. Donde vinha, porém, a dúvida que Mateus carregava? Seriam as autoridades ou o próprio filho capazes de transformar uma pequena prova num gesto de proteção real? Ele sabia que a presença do herdeiro poderia acelerar ações. Também sabia que se Felipe escolhesse negar, tudo poderia voltar ao velho silêncio. E havia algo mais que ele lembrava naquela noite. A humilhação pública de tempos atrás, a risada fina de Felipe no corredor. O homem que anos antes o expulsara da rotina do prédio com desprezo, agora podia ser o mesmo que cerraria a porta da proteção. Naquela sala, com a foto sobre a mesa e o pano selado no envelope, Mateus sentiu o peso de duas coisas: a urgência de proteger Dona Efigênia e a necessidade de não repetir o erro de se submeter ao desprezo. Por isso, antes de qualquer passo formal, ele decidiu que precisava de uma testemunha externa, alguém que pudesse ouvir a gravação, ver a foto e atestar o que estava diante deles como algo real, objetivo e sólido. Era uma precaução que vinha da experiência. Quando se acusa alguém amado, o impulso de negar é forte. É preciso ter algo que não seja apenas a palavra de um esperançoso. Com essa ideia na cabeça, ele saiu do apartamento e caminhou pelo corredor, com a gravação ativa no celular, como se a própria estrada pedisse que aquela verdade fosse ouvida. Lá fora, o mundo continuava a girar. Um carteiro apressado, uma senhora com sacolas e um barulho distante de construção. Mateus sentiu que o tempo para agir estava correndo, ou que havia um tempo moral que não poderia ser ultrapassado sem culpa. Era hora de decidir a quem mostrar a prova. Ir diretamente à polícia tinha seus riscos. A crença na autoridade e a crença nas relações familiares formam, às vezes, uma rede que protege o que deveria ser investigado. Chamar um médico parecia prudente. Ter um laudo era o formato que transformava a suspeita em um documento que a justiça, se acionada, poderia usar. E havia ainda uma terceira via: procurar alguém da igreja, um assistente social, um vizinho respeitável que pudesse atestar o contexto. Tudo isso exigia tempo, estratégia e coragem. Mateus guardou o celular no bolso e voltou para a praça. Sentou num banco, abriu o envelope uma vez mais e olhou para o tecido. Aquilo era mais do que um objeto sujo. Era uma peça de um quebra-cabeça terrível que precisava ser montado com cuidado. Ele se perguntou pela primeira vez em anos se valeria a pena retornar àquele prédio para insistir diante de Felipe, enfrentar a humilhação que já sofrera, ou se deveria primeiro reunir provas e testemunhas suficientes para que, ao bater a porta, fosse recebido não com um ataque, mas com a obrigação de responder. A resposta não veio pronta. Havia riscos, custos, perder qualquer chance de convívio futuro, ser acusado de criar problemas, prejudicar a própria Dona Efigênia com uma guerra familiar. Mas havia também um imperativo íntimo: não deixar alguém que o amara em silêncio sofrer sem ação. Nesse ponto, a cidade respirou quente no fim da tarde, e Mateus tomou uma decisão que mudaria tudo. Faria tudo com calma, mas faria. Não voltaria para se humilhar novamente sem uma estrutura. Juntaria a prova, buscaria um médico de confiança, encontraria alguém para ser testemunha
e depois bateria à porta de Felipe com a serenidade de quem leva algo indiscutível. Era o caminho que preservava a dignidade e procurava a justiça. O relógio do banco marcava que a noite vinha. Mateus guardou o envelope num lugar seguro dentro da mochila, levantou-se e caminhou em direção à rua que levava à estação. As luzes da cidade acendiam uma a uma. Em sua cabeça, a imagem de Dona Ifigênia na poltrona retomava a cena. Mãos frias, olhos pequenos cheios de lembranças. E, ao mesmo tempo, a memória da risada de Felipe no corredor ecoava, como um aviso de que a jornada não seria só de passos tranquilos. Havia, porém, algo que ele carregava de inquebrável, a convicção de que uma prova, um pano, uma foto, uma voz, podia salvar uma vida quando colocada nas mãos certas. E, com essa convicção, subiu no trem que o levaria ao médico que um antigo colega recomendara, pronto para iniciar uma etapa que poderia reconstituir uma história de abandono em cuidado. Ainda não era o momento do confronto final. Era, sim, o momento de preparar o terreno. Era a fase das provas, das alianças, da paciência ativa. Ao atravessar a cidade, Mateus não via apenas ruas, via possibilidades, e em cada esquina sentia a proximidade de um gesto que anos antes parecia impossível: transformar humilhação em prova, silêncio em documento, dor em resposta. E assim, com o envelope ao lado do coração, dirigiu-se, mais determinado que temeroso, para o primeiro passo de uma volta que prometia não ser apenas sua, mas de uma casa inteira que precisava reencontrar a verdade. Se esta história já apertou alguma coisa em você, inscreva-se para não perder relatos que nos lembram de cuidar uns dos outros. O dia em que Mateus entrou no consultório era cinzento, como se o céu também estivesse segurando a respiração. A sala de espera estava vazia. O relógio no corredor fazia o tic-tac com a paciência de quem espera relatos pequenos e grandes. O médico que o atendeu teve a voz calma e as mãos firmes. Mateus contou a história sem ornamentos, descreveu as visitas, as queixas, o pano, o tecido que encontrara e a gravação da voz de Dona Ifigênia. Entregou o envelope, a foto no celular e a transcrição que havia preparado com cuidado. Datas, horários, pequenos detalhes que só um observador atento anota. O exame foi seco e direto. A lanterna do otoscópio revelou aquilo que Mateus já sabia no fundo. Havia a presença de um corpo estranho, material que não pertencia ao ouvido. O médico explicou com respeito, cuidando para não transformar a linguagem em drama desnecessário. Pediu que Mateus aguardasse enquanto chamavam uma colega para um registro mais técnico. Fez fotos profissionais do que estava ali. Descreveu em termos clínicos a presença de material externo no conduto auditivo e registrou os possíveis efeitos daquela obsessão no quadro de dores e zumbidos da paciente. Em papel impresso, numa folha que cheirava a tinta e solenidade, veio o relato simples: presença de corpo estranho compatível com material têxtil, recomenda-se remoção por especialista e anamnese detalhada. Agradeceram Mateus com um olhar de quem reconhece a coragem de quem traz uma suspeita em mãos. O laudo não era um veredito sobre intenções, mas era um documento que convergia com as fotos e com a gravação. Ele saiu do consultório com o papel dobrado no bolso como quem carrega um alfinete que pode estourar um balão escondido. Sabia que aquele laudo mudava o jogo. Não era só a palavra dele contra a palavra da nora. Havia um documento médico que atestava um fato físico. A próxima etapa foi buscar apoio social. Mateus sabia que a verdade não se sustenta sozinha quando enfrenta o calor do orgulho e a teia da família. Foi até a igreja que frequentava, não por dogma, mas porque ali havia gente com experiência em acompanhar famílias frágeis. Encontrou Marina, assistente social que meia cidade parecia conhecer pelo nome. Ela ouviu tudo, as gravações, a foto, o laudo, e não fez perguntas fáceis. Propôs que se fizesse um encaminhamento ao serviço social do município e que se documentassem as evidências em instâncias que poderiam mediar a proteção da idosa, sem expor dela mais do que o necessário. Marina sugeriu também uma via prática imediata: ter uma testemunha idônea na hora de confrontar Felipe. O porteiro João, que há décadas conhecia os passos do prédio e tinha por hábito zelar pelas memórias do andar, aceitou ser testemunha. Ele conhecia a rotina. Lembrava-se do tempo em que Mateus ainda trabalhava lá e da diferença que o homem fazia nas coisas pequenas.
Ter João ao lado significava que o relato deixaria de ser a voz de um homem visto por poucos. Era uma forma de juntar o tecido das evidências: laudo médico, gravação, foto, testemunha. Os dias que antecederam a volta foram tensos. Mateus preparou tudo com o cuidado de quem empacota um objeto frágil para enviar por mares revoltos. Ele fez cópias do laudo, gravou cópias extras do áudio e imprimira fotografias em qualidade que não deixasse margem a interpretações fáceis. Havia um medo legítimo. Voltar ao prédio significava cruzar novamente o corredor onde ouviria a risada de Felipe. Significava, talvez, ser motivo de desdém outra vez. Mas havia também uma sensação maior que o guiava, a de que a defesa de alguém vulnerável exige mais que indignação, exige procedimento. Entrou no prédio com Marina e João ao seu lado numa tarde que caía morna. Subiram os degraus com passos calculados, como se cada marca deixada pudesse ser interpretada pelo silêncio do lugar. Ao bater na porta do apartamento 5A, o som ecoou curto e pesado. Carla abriu com um sorriso contido. Ainda possuía aquela postura de eficiência polida, a mão ajeitando o batom como se afinasse os instrumentos de uma orquestra que tocava só para quem já sabia a partitura. Felipe apareceu na cozinha, inquieto, como alguém que acorda para o que já fazia parte de sua vida anterior, a sensação de ter que manter as aparências. Mateus pousou o laudo sobre a mesa sem alarde. Deixou o celular reproduzir a gravação de novo. Fez-se silêncio, daquela espécie que sobra quando ninguém quer ser o primeiro a dizer algo fechado. A voz de Dona Efigênia encheu o ambiente, simples, descrevendo a dor, o objeto, a tontura. João, com o rosto marcado pelo tempo, confirmou ter visto a senhora Mudanças, ter ouvido gemidos no corredor. Marina explicou em termos práticos que se tratava de um caso que demandava acompanhamento imediato por parte dos serviços sociais e que, por protocolo, era necessário garantir a segurança da idosa enquanto se apurava a situação. Felipe reagiu como muitos reagem quando a confiança construída em imagem se rompe. Primeiro incredulidade, depois irritação e, finalmente, uma tentativa de controlar a narrativa. "Isso é absurdo", disse, a voz mais alta do que a sala pedia. "Você entrou na casa da minha mãe sem autorização." A frase foi curta e tentou fechar a porta do questionamento com autoridade filial. Mateus respondeu com serenidade que não procurava criar choque, e sim proteção. Mostrou o laudo, a foto, a transcrição da gravação. Pediu que Felipe, por amor à mãe, levasse a senhora ao médico especializado. Havia um pedido simples: cuidar, primeiro, discutir culpabilidades, depois. Aquela postura foi um teste do que o herdeiro escolheria ser naquele momento: a pessoa que defende uma imagem ou a pessoa que protege um corpo querido. O que aconteceu depois foi uma sequência de pequenas decisões. Felipe viu o laudo, ouviu a gravação e algo nele cedeu. Não foi uma mudança súbita, mas um encolher de ombros que se transformou em abandono do argumento fácil. Carla, por sua vez, mantinha o sorriso, porém o recorte do rosto denunciava que a superfície era mais frágil do que havia mostrado. Marina solicitou formalmente que a equipe de saúde do município fosse acionada para uma avaliação domiciliar imediata. Chamou também um serviço de proteção ao idoso que, seguindo protocolos, agendou uma visita de cuidado e suporte, além de orientar sobre a retirada temporária da pessoa responsável por cuidados enquanto se apuravam os fatos. A retirada temporária da nora do papel de cuidadora foi uma medida administrativa e de proteção, não um veredito definitivo sobre culpabilidade. Esse detalhe é importante. Havia uma linha tênue entre medidas preventivas e julgamentos públicos. O que aconteceu foi prático e direto. Até que se esclarecessem os fatos, a casa precisava ter alguém neutro acompanhando a rotina médica de Dona Efigênia. Felipe concordou, a princípio com resistência, e acabou cedendo diante da evidência médica e do risco de perder algo que realmente importava: a mãe. A equipe de saúde levou Dona Efigênia ao hospital para uma limpeza profissional do canal auditivo e para uma avaliação mais ampla. O procedimento foi descrito de forma sucinta pelo médico que a atendeu, uma intervenção necessária para retirar o material externo e avaliar possíveis danos auditivos. Não houve espetáculo no quarto cirúrgico, houve profissionalismo e cuidado. Quando a dor diminuiu, quando os zumbidos cederam um pouco, a senhora sorriu de um jeito que era mistura de alívio e perplexidade, como quem não acredita que a dor que parecia normal fosse, na verdade, evitável. Enquanto isso, a presença de Felipe mudou de corpo para atitude. Era perceptível que a forma com que ele mostrava carinho começou a se modificar, de gestos públicos para atos de cuidado prático. Passou a ligar para a mãe com mais frequência de manhã,
perguntava pelos remédios, aparecia para consultas e gradualmente trocou posts fáceis nas redes por presença real no corredor do prédio. Se isso era suficiente para reparar tudo, ninguém prometia, mas era um começo, e naquele contexto já era muito. A presença dele teve, sobretudo, o poder de abrir a casa para que profissionais e vizinhos pudessem atuar sem a barreira do não se mete. Carla, por sua vez, enfrentou um afastamento do posto de cuidadora enquanto a investigação interna e os serviços sociais avaliavam os indícios. Isso gerou tensão e conversas que não eram destinadas ao público do corredor. Jamais se afirmou uma condenação. As instituições seguiam seus trâmites e, até que houvesse conclusão, o mais prudente foi afastá-la temporariamente das funções de cuidado. A comunidade do prédio, que antes via apenas a aparência de ordem, teve que encarar que rotinas aparentemente neutras podiam esconder danos. Mateus, no papel de mensageiro corajoso, sofreu custos pessoais por sua escolha. Alguns moradores o evitaram novamente, outros passaram a olhar para ele com novo respeito. Ele sabia que retornar ele fora do esquecimento não apagava o preço que pagara. Perdeu trabalhos, ouviu comentários maldosos, mas ganhou algo que há muito julgava maior: a certeza de que não seria cúmplice do silêncio. A coragem tem preço, e ele a pagou, como quem paga por um bilhete em que a viagem leva a um destino incerto. Os dias seguintes foram de reordenação. Dona Efigênia recebeu acompanhamento de uma equipe multidisciplinar: médico, assistente social e um enfermeiro que cuidava das trocas de remédio. Foi feita uma revisão do aparelho auditivo, que em vários momentos estava desligado em horários em que deveria estar funcionando, e ajustes foram executados. Pequenas coisas práticas, como identificar horários de medicação, reorganizar o espaço para evitar panos soltos e inserir visitas programadas de um familiar ou profissional, reduziram a ansiedade da senhora. O que se viu ali não foi uma cura milagrosa do passado, mas passos concretos para interromper um padrão de negligência. A relação entre mãe e filho entrou numa fase difícil e honesta. Felipe, confrontado com a possibilidade de ter sido conivente pela distância, experimentou arrependimento. Não foram palavras fáceis, foram gestos. Sentou-se ao lado de Dona Efigênia sem pressa. Ouviu histórias que antes lhe chegavam filtradas por quem intermediava o convívio. As conversas eram feitas em tom de cuidado e também de reparação. Reconhecer que a presença física precisa ser acompanhada de atenção verdadeira. O herdeiro aprendeu que postagem não substitui visita, que carinho reclamado pelo feed não repara a ausência. A comunidade do prédio, que por muito tempo acreditara que assuntos familiares eram intocáveis, acordou para um senso de responsabilidade. Alguns vizinhos passaram a checar mais vezes na porta, a perguntar, a trazer refeições. Houve, claro, quem preferiu se manter à margem, mas a história plantou um desconforto que serviu de alavanca para pequenas transformações. Perguntas surgiam. Você notaria se algo assim acontecesse na sua família? Você saberia ouvir um silêncio que pede socorro? Essas perguntas contaminavam conversas de elevador e reuniões de condomínio. Surgiram também repercussões sociais mais amplas. Marina, a assistente social, organizou uma reunião com vizinhos e com representantes do Serviço de Proteção ao Idoso para falar sobre sinais de maus tratos velados, como mudanças de comportamento após visitas, odores estranhos, aparelho auditivo constantemente desligado, pequenos objetos fora de lugar. A palestra não visou criminalizar ninguém, mas ensinar a reconhecer padrões e a importância de documentar, fotografar, gravar relatos, anotar datas. Pequenos gestos cotidianos que, somados, podem formar uma narrativa robusta quando a vida de alguém está em risco. O caso também provocou conversas sobre preconceitos e julgamentos. Mateus, homem com nanismo, foi lembrado não por sua estatura, mas por sua conduta. Algumas vozes tentaram rebaixar sua coragem ao gosto de afronta. A maioria, porém, reconheceu que o que se exige de um bom vizinho ou de um cuidador é justamente a capacidade de ver além das aparências. O estigma que havia pairado sobre ele depois da humilhação de Felipe foi, em partes, desmontado pelo peso das provas e pela constância de sua atitude. Ainda havia incertezas. Processos administrativos e possíveis investigações seguem caminhos próprios. Não cabe aqui afirmar desfechos legais. O que se pode dizer é que medidas protetivas foram adotadas, enquanto as instâncias competentes avaliavam o caso. A nora foi, por ora, afastada das responsabilidades diretas de cuidado.
e a família passou a contar com acompanhamento profissional. O resultado final de qualquer procedimento jurídico permaneceu indefinido, pois os trâmites e suas conclusões fogem ao alcance desta narrativa. Com o tempo, a rotina de Dona Efigênia transformou-se em algo menos solitário. Felipe ajustou sua agenda para estar presente com mais frequência, marcou consultas médicas, compareceu a algumas e, em silêncio, assistiu à pequena limpeza do quarto e à reorganização da casa. As visitas deixaram de ser postagens e passaram a ser presença. Ainda que a confiança levasse tempo para ser restituída plenamente, havia um movimento concreto. A presença do filho tornou-se um antídoto parcial ao abandono. Mateus encontrou também um lugar novo na história. Não foi recompensado com aplausos pomposos, nem isso desejava. Ganhou reconhecimento e, em algumas semanas, voltou a trabalhar em outros prédios com a segurança de quem sabe que cumpriu algo sério. A comunidade lhe criou, aos poucos, pontes de confiança. Ele seguiu sendo apenas Mateus, um homem que conserta fechaduras, que carrega a vida com cuidado, que guarda um envelope e uma fotografia, como memória de um tempo que não deveria se repetir. A mãe, por sua vez, experimentou pequenas vitórias, noites de sono com menos zumbidos, almoços com companhia, mais frequência em consultas e a sensação de que alguém a escutava. A dignidade que lhe fora pouco a pouco restituída não apareceu em manchetes. Apareceu em gestos corriqueiros que reconstroem a vida. Uma visita à praça, um telefonema ao meio-dia para ouvir uma música que a fazia sorrir, a troca de um cobertor que ela mesma escolheu. Recuperar a vida não é um evento único, é o acúmulo de cuidados que reinstalam um modo de ser. No prédio, a história ficou como um lembrete incômodo e necessário. A lição que Mateus trouxe com o envelope no bolso foi clara. Prestar atenção importa. O que começa como um detalhe, um pano esquecido, um aparelho desligado, uma desculpa elegante, pode ser o fio que sustenta uma violência. Aprender a notar, perguntar com delicadeza, documentar e buscar apoio são atos de responsabilidade que cabem a qualquer comunidade. Isso não significa invadir privacidades por prazer. Significa agir com prudência e coragem quando sinais repetidos apontam para dano. E a coragem não foi só de quem deu a prova, foi também de quem teve de encarar a própria fragilidade e aceitar ajuda. Foi de Felipe que largou o orgulho para atender a mãe. Foi da equipe que, com procedimentos simples e técnicos, devolveu a ela noites menos doloridas. Foi de vizinhos que antes se calavam e agora aprenderam a perguntar. O que fica, enfim, não é apenas um caso isolado, mas uma chamada à vigilância afetiva. Estar junto é mais do que aparecer em fotos. É observar, anotar, agir com empatia e com procedimento. Pequenos atos de observação e documentação têm poder de transformar o que, à primeira vista, parece íntimo demais para ser tocado. Mateus voltou ao prédio algumas semanas depois, não para ser herói, mas para ver como Dona Efigênia caminhava pela sala com menos dificuldade. Sentaram-se numa tarde e tomaram um chá que a senhora gostava. Ele não exigiu agradecimento, e ela, com olhos molhados de lembrança, falou poucas palavras. Obrigada por não ter calado. A frase foi breve, mas pesou mais que qualquer troféu. Ali, na simplicidade do encontro, havia a impressão de que certa justiça lenta começava a operar. A vida continuou, com cicatrizes e com novos acordos. O caso de Dona Efigênia não se tornou espetáculo, ficou como um aviso coletivo. É possível falhar por omissão. E também é possível remediar com coragem e procedimento. Mateus aprendeu que o custo da ação existe, mas que o custo do silêncio pode ser maior ainda. Felipe entendeu que herança não é só bens, é presença. A comunidade aprendeu que olhar de lado pode ser cúmplice. E você, que viu esta história até aqui, que pergunta toma espaço em você agora? Que gesto simples você poderia fazer por alguém vulnerável ao seu redor? Um telefonema, uma visita, um olhar atento podem ser o fio que impede que um novo envelope seja guardado em segredo. Se conhece alguém que cuida de idosos ou que trabalha em espaços onde o silêncio pode ser cúmplice, compartilhe esta história. Conte nos comentários se já percebeu sinais parecidos. Seu relato pode ajudar quem lê a agir. Cuidar é um processo contínuo. Aprender a ver é o primeiro passo.